Pronto, gente, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com a matéria de ciências, né? No primeiro livro, no LV1, nós trabalhamos os materiais se transformam, né? Falamos da importância do reutilizar, do reciclar, né? Do não ao desperdício, né? E agora nós vamos dar continuidade falando da natureza também, mas do desenvolvimento das plantas, né? Nós sabemos que as plantas, elas passam por várias fases, assim como nós, né? Fases de desenvolvimento. Então, a nossa unidade de estudo do nosso livro 2, o LV2, a primeira unidade fala sobre as plantas e o primeiro capítulo nós vamos falar sobre o desenvolvimento das plantas. Eu falei na aula de matemática, na aula de história, sobre a importância de pegar o livro, né, caso ainda não tenha vindo buscar. E eu vou reforçar novamente para procurar receberem um livrinho de vocês, a nossa lojinha, né, para fazer as atividades, seguir na sequência para evitar acúmulos, né, de atividades, tá certo? Se você se programar e fizer todo dia as atividades conforme forem passadas, aí você se programa, se organiza e não vai ficar depois com atividades acumuladas, tá certo? Então é só procurar, vai primeiro na secretaria e ela vai te encaminhar, o pessoal da secretaria vai encaminhar você para a lojinha, tá certo? Então vamos dar início. Nós temos aqui na abertura já, né, um regador e alguma sementezinha aqui foi plantada. Então, essa semente ela foi plantada, mas se ela não for regada, ela não vai se desenvolver, certo? Mas tudo tem que ter a quantidade certa, tá bom? Então, você que vai plantar, né, tem que escolher um espaço que seja ideal para aquela planta. Se aquela planta pode pegar sol ou não, né, muito sol ou não, porque tem as plantinhas que elas não podem pegar muito sol, né? Precisam pegar o sol porque elas precisam fabricar seus alimentos. E na fabricação do seu alimento, ela precisa da luz do sol, né? Mas não em grande quantidade. Então, procurar o espaço ideal, a questão da luz do sol, né? Ver também, se você for plantar em algum jarro, né? Tem que ser proporcional, né? O jarro que você for comprar tem que ser proporcional àquela planta que você vai plantar, né? Para depois você não ter que estar transferindo, né? Que muitas vezes a plantinha, quando ela já está no jarro, que o jarrinho não é apropriado, que você vai colocar em outro, aí ela muitas vezes não resiste, certo? Então, na abertura do nosso capítulo aqui, que fala sobre o desenvolvimento das plantas, nosso livro, essa já é a imagem de abertura do nosso livro, eu queria que vocês olhassem a imagem e fizessem uma interpretação dessa imagem, tá certo? Tentem imaginar que ambiente é esse, certo? Que tipo de ambiente é esse? O que essas crianças estão fazendo nesse local, né? Essa leitura de imagem é sua. Eu tenho a minha leitura de imagem, você vai fazer a sua leitura de imagem. Quem está do seu ladinho aí, você vai conversar com o papai, com a mamãe, ou com a pessoa responsável por você nesse momento dessa aulinha, vai conversar com ela e vai dizer como se essa pessoa fosse eu. Você vai dizer para ela que ambiente é esse, o que essas crianças estão fazendo e o que essas plantinhas aqui, que estão nesse ambiente, precisam para sobreviver. Combinado?
Na página 138 da conversa Vem, que faz parte da abertura do capítulo, tem aí algumas indagações, né? Então vamos lá. As crianças da imagem da abertura, que foi a imagem que eu mostrei, que você já deve ter conversado com o familiar sobre o que eu propus, né? Estão plantando uma árvore. Elas estão num ambiente que parece um parque, né? E elas estão plantando mais árvores, né? Você já plantou alguma árvore ou qualquer outra planta? Você sabe que elas precisam ser plantadas em locais apropriados para que possam crescer? Afinal, as plantas também são seres vivos. Falei tudo isso no começo. Falei no espaço ideal, né? Das necessidades dela, né? Tudo em excesso também, água em excesso também não é legal. Então, o que você acha que as plantas precisam para sobreviver? Eu fiz essa pergunta anteriormente, antes de mostrar esse questionamento. Então, elas precisam de água, elas precisam de luz do sol, precisam do ar e dos nutrientes, né? Se você pegar no canal do YouTube e for pesquisar, existem vários tipos de plantas, as que precisam de água, as que precisam de pouca água, que sobrevivem muito tempo sem água. E você vai ver também alguns tipos de doença, vamos dizer assim, que as plantinhas têm por falta de nutrientes, né? Porque existem também os nutrientes, assim como existem vitaminas para nós, né, seres humanos, existem também os nutrientes das plantinhas, certo? Onde as plantas podem ser encontradas? Imaginem aí onde as plantas podem ser encontradas. Elas podem ser encontradas em praças, podem? Em parques, na nossa escola, nas ruas, na sua casa. Então, elas podem ser encontradas em vários locais. Então, na sua casa, nas ruas, nas escolas, nos campos, nas plantações, nas florestas, as plantas estão em todos os lugares. Se você prestar atenção, vai perceber que elas fazem parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque elas estão em todos os lugares, né? Onde as plantas podem ser encontradas é um conteúdo do nosso livro da página 138, tá certo? Então, você sabe que são plantas ornamentais? Plantas ornamentais não é a mesma coisa que plantas artificiais. Plantas artificiais são geralmente feitas de papel, de plástico, de EVA, né? Elas não são matérias-primas, elas não vêm direto da natureza, né? O nome. E ornamentais são plantas naturais que fazem parte de decoração. Ornamentais, elas decoram ambientes, elas decoram o espaço. Aqui nós temos uma imagem, né? Eu estava na casa do meu irmão e ele fez um ambiente muito bonito com muitas plantas. Eu tenho foto com cactos, com várias plantas mesmo. Então, aqui tem várias plantas. São plantas ornamentais, plantas decorativas. Ele tem plantas em pneu, plantas em carrinho de mão. Por quê? Porque são plantas ornamentais, são plantas decorativas. Muitas pessoas apreciam cultivar plantas em suas casas. Possui uma hortinha, né?
onde tem cebolinha, onde tem coentro, né? Com vários temperos e vegetais comestíveis. E enfeitam seus lares com lindos vasos de plantas ornamentais. Na casa desse meu irmão aí, tanto tem a pequena hortinha, né, que tem aí, como tem a horta é onde tem as tomates, coentro, né? Como tem também a parte ornamental. Mas também tem pé de caju, manga, cajá, ata e outras coisas mais. Então, nós temos aqui um espaço com algumas plantas decorativas, né? Ornamentais. Então, como é na sua casa? Ela tem jardim, tem quintal. Esse questionamento também já fiz em outra aula. Foi na aula de geografia, se eu não me engano. Onde nós estávamos falando sobre localização, lembram? Então, se você mora em apartamento, a sua família cultiva algum tipo de planta? Eu moro em apartamento, eu não tenho plantas. Eu tenho animais, plantas eu não tenho não. Mas eu gostaria de ter. Mas como eu moro em apartamento, mas existem as plantas de apartamento, as plantas que não precisam de muito sol. O espaço que eu moro, se eu quisesse plantar alguma coisa, dava, porque tem uma parte que pega um pouco da luz do sol, né? Então, daria para eu plantar, para eu ter a plantinha. Mas eu não tenho. Então, geralmente as plantas cultivadas em casa, dentro ou fora, tem grande porte ou pequeno porte. Geralmente as plantas, no seu entender, elas têm grande porte, são grandes, ou elas têm pequeno porte, são pequenas? Depende do ambiente, né, gente? Porque você não pode plantar você não pode ter uma planta de grande porte se você mora num ambiente pequeno. Então, é a questão de quando se vai plantar algum tipo de árvore, né? Você tem que saber quanto ela vai crescer, que espaço ela vai precisar, como que a raiz dela vai se desenvolver, né? Todo esse cuidado é preciso ter. O que as plantas precisam para viver, né? Se você tem planta em casa, deve ter percebido que a maioria delas está em locais onde a luz do sol bate. Foi o que eu falei. Tudo que eu falei anteriormente, que uma coisa puxa a outra, vem vindo completando o que eu falei, né? Porque é o assunto do livro, certo? E eu estou seguindo a sequência. Então, como a planta, ela precisa da luz do sol para produzir, para fabricar seu próprio alimento, que a gente ainda vai chegar nessa parte, então ela precisa no local que ela pegue sol. Não precisa ser muito sol, mas ela tem que pegar sol, certo? Então, além disso, você deve ter notado que tem que cuidar da planta, ela precisa ser regada, né? Ela precisa de água. Ela precisa também de um espaço que entre ar, né? Que tenha vento, né? Ela precisa de ar, né? Ela é um ser vivo, ela precisa de ar. Mas o interessante, gente, que nós vamos estudar em português, nós vamos ver na aula seguinte, que existem também plantas que não realizam a fotossíntese, porque ela não produz o seu próprio alimento. Mas isso a gente vai ver na aula de português. Então, as plantas precisam de água, da luz do sol, do ar e dos nutrientes, né? O que são os nutrientes? São os elementos essenciais para o funcionamento de qualquer organismo vivo, né? Isso significa que todos os seres vivos necessitam de nutrientes para ficar forte, né? Então, aqui tem
de olho no local. É no livro, certo? Nosso livrinho, LV2, da página 141. Faça uma caminhada na escola. Nós não estamos podendo fazer, pelo menos no momento não. Se o lockdown acabar na próxima semana, ou antes desse volume acabar, a gente faz a caminhada pela escola. Nosso jardim é muito bonito, vocês vão ver as diferentes plantinhas que tem lá, né? Que a gente já teve a oportunidade, vocês já tiveram a oportunidade, já conhecem o espaço da escola, principalmente o nosso jardim, que é o espaço que a gente, que a gente entra todo dia por ele, né? O acesso da nossa sala. Então, faça uma caminhada pela escola e observe as plantas existentes nos diferentes espaços. Veja se há plantas na parte externa da escola e como elas são. Se há espaço, né? Se há espaço, se tem espaço para elas se desenvolverem. Se tem água e se tem luz, né? Luz, é a luz solar, a luz do sol. Nós temos umas castanheiras, gente, na entrada da escola. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou a curiosidade de observar. Essas plantas, eu tenho 33 anos na escola, mais ou menos, né? Essas plantas já estavam lá quando eu cheguei. Então, isso significa dizer que essas plantas devem ter a idade da nossa escola, 50 anos. Os pés de castanholas, lá da educação infantil. E o pé de azeitona que fica ali no nosso acesso do jardim. Elas têm em torno de 40, 50, porque quando eu cheguei elas já estavam lá. Então, eu acho que foi a dona Nécia que plantou, porque houve uma época que mandaram podar, né, as plantas, porque elas precisam de cuidados também, não é simplesmente plantar e deixar, não. Então, aí a pessoa que foi cuidar da planta pelou demais. Elas ficaram só o galho, só o tronco e os galhos secos, né? Podaram demais. Dona Nécia, quando chegou lá, a Dona Nécia ficou... Você sabe que a Dona Nécia é a diretora da escola, né? Então, ela ficou muito triste. Por quê? Pelo amor que ela tem às plantas, né? Pela sombra que não tinha mais, porque as castanholas foram plantadas lá justamente para possibilitar sombras e o vento, né, também natural para as crianças. Mas graças a Deus as plantas cresceram, se desenvolveram e tá tudo bem, a Dona Nécia é feliz, mas ela ficou muito triste. Então, dentro da escola, observe se há plantas cultivadas nas salas de aula. Não existem. Nas salas não existem. E, né, na diretoria também não. Na coordenação não. Na cantina não. Na biblioteca não. Existe só na recepção. Existem 2 plantas. E as plantas em volta, no parquinho, né, da educação infantil e no nosso jardim. Então, essa observação que seria para vocês fazerem na escola, vocês não vão fazer na escola, porque no momento vocês não estão vindo para a escola. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês leve a ficha da página seguinte para fazer as anotações relacionadas às observações da planta da escola. Então, você vai observar a página que tem a ficha, né? Ficha da página 42, né? Você vai fazer uma observação, vai escolher uma planta da sua casa, ou da casa da sua avó, ou da casa de um vizinho, né? E vai fazer as observações da página que tem na página 142, certo? Você vai ser um pequeno cientista. Você vai colocar o biólogo, né? Vai colocar a data da pesquisa que você vai iniciar
e vai seguir todos esses questionamentos que tem aí, tá certo? Então, já que não pode ser na escola, você pode escolher de um outro local, mas a atividade vai ter que ser realizada no dia que eu marcar, tá bom? E os cuidados com as plantas. Então, para crescer e se desenvolverem, as sementes precisam de água, de luz e um local adequado. Então, se a planta ela é grande, ela não pode ser plantada num espaço pequeno, certo? E se a planta ela é pequena, também você não vai escolher colocar no jarro bem grandão, que ela vai se perder, né? Então, elas germinam, elas desenvolvem outras partes, né? Elas germinam, elas se desenvolvem aí, vai se desenvolve com as folhas, com o caule, com as raízes e elas continuam crescendo, né? Mas elas continuam crescendo se elas tiverem os devidos cuidados, que é ter a água, ter a luz, ter um cantinho que o ar possa passar por elas, né? E ter os nutrientes do solo, né? A vitamina delas são os nutrientes do solo, certo? As plantas que estão na natureza e no nosso quintal recebem a água da chuva. Já plantas que estão dentro de casa e da escola depende dos nossos cuidados. As plantas que estão dentro de casa, elas precisam do nosso cuidado. Então, você não pode esquecer que ela tem que beber água. Você pode ficar sem beber água, pois a planta também não. Mas não em excesso. Depende do tamanho, né, da planta, né, para a quantidade de água também. Não deixar a plantinha afogada, certo? Tem uma sugestão aí para vocês lerem a história do João e o pé de feijão. Eu creio que vocês já conhecem essa história, já ouviram falar, mas na página 145 vale a pena conhecer. Vocês vão ver a história do João, certo? Do João e o pé de feijão, que a autora é Ruth Rocha. Eu vou colocar um link também dessa história para vocês, tá certo? Para vocês verem que o João era um menino pobre, né? Que ele levou a vaquinha dele para vender, que o pai dele tinha morrido, né? Ele levou a vaquinha para morrer para vender, e no meio do caminho ele encontrou uma pessoa que fez com que ele trocasse a vaquinha dele pelos feijão, né? Por grãos de feijão, por sementes de feijão, né? Aí vocês vão ver depois o que vai acontecer. O ar está em toda parte. Aí é onde entra também a necessidade da planta estar no local onde tenha também a presença do ar. Ela não pode ficar no canto sufocado, né? Do jeito que nós precisamos respirar, elas precisam também. Então, nosso planeta ele possui uma camada de ar ao seu redor chamada atmosfera. Nessa camada está o ar que respiramos, nós e as plantas também, né? Certo? Que é formado de gases, né? Vocês vão ver na página 146, tem uma imagem também para vocês lerem, fazer uma leitura de imagem, para vocês tentarem entender como vocês podem perceber a presença do ar nessa imagem aí, certo? Vocês vão... Porque o ar que nós respiramos, qual é o ar que nós respiramos? É o oxigênio, né? Certo? Mas além do oxigênio, existem outros gases, né, na atmosfera. Existe o gás carbono, existe o nitrogênio, existe outros, certo? E todos eles são importantes para o equilíbrio da natureza.
né? Porque para fazer a fotossíntese, né, vai precisar do gás carbono. Mas a gente vai ver tudo no seu tempo certo, tá certo? Então, você vai olhar analisar essa arte da página 146, né? E vai ver que os elementos, como é que você percebe a presença do ar, de que maneira nós podemos perceber a presença do ar na imagem, tá certo? Tudo que eu estou falando, você acompanhando direitinho, com o livrinho na mão, acompanhando, folheando, tá certo? Então, esse aqui é outro artista brasileiro. Nós falamos do Cândido Portinari, lembra? E nós vamos falar agora do Antônio Parreira, que ele foi um grande artista brasileiro. Ele era ilustrador, ele era pintor, ele era desenhista e ele era professor. E nas obras dele, o que é que ele gostava de fazer? Ele era especialista em cenários relacionados à natureza, né? As coisas do Brasil, a natureza relacionada ao Brasil, né? Então, ele representava especialmente os cenários brasileiros, né? A nossa natureza. E eu vou terminar nossa aula aí com eu falei do João Pé de Feijão, disse que vocês procurassem para dar uma lida. Eu vou colocar um link também, encerro minha aula também, porque vai ter uma experiência do feijão. Vocês já fizeram essa experiência na educação infantil, mas só que essa experiência de segundo ano, ela vem um pouquinho com a proposta, com um pouquinho mais para você observar mais coisas, além do que você já observou na educação infantil, tá certo? Porque, lembre-se, você é o cientista. Beijo e até a próxima aula.